Quero te convidar a abrir sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Diz assim: se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, precisamos, Senhor, de sabedoria para pregar e corações sensíveis a obedecer e temer a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar-se, fique à vontade. Eu vou ler aqui na Bíblia Viva, uma linguagem popular, esses mesmos versículos, diz assim: se vocês virem um cristão pecar de uma forma que não cause a morte, devem pedir a Deus que o perdoe, e Deus lhe dará a vida, a não ser que ele tenha cometido aquele determinado pecado fatal, pois há aquele determinado pecado que causa a morte, e se ele o cometeu, não adianta orar por ele. É claro que todo pecado é erro. Não estou falando desses pecados comuns, estou falando daquele determinado pecado que causa a morte, pecado mortal. O assunto é delicado, queridos, para um domingo quente, de domingo, mas é necessário. Os irmãos têm acompanhado esse estudo e ver como nós já tratamos de tantas coisas dentro dessa carta, sobre Trindade, sobre a oração, que foi a última mensagem, e tantos outros. E hoje nós chegamos nesse tema, o pecado mortal. Queridos, foi com base nesses dois versículos aqui que acabamos de ler acima, que criou-se a ideia de, ou não ideia, mas doutrina de pecados capitais e pecados veniais dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Há essa distinção, pecados capitais e pecados veniais. Qual a diferença entre entre uns e outros? Os pecados veniais, segundo a Igreja Católica, seriam pecados considerados leves, light, como mentira, inveja, palavrão, murmuração, maledicência, ira, gula, preguiça, pecados de omissão e outros, que eles consideram como pecados veniais, leves, light. Já os pecados mortais, segundo, eles seriam calúnia, roubo, pornografia, adultério, sexo antes do casamento, faltar à missa, um pecado mortal, aborto, idolatria, assassinato, etc, etc, etc. Segundo a doutrina católica, os pecados veniais ou os mais leves são perdoados quando confessados a Deus durante a missa. Então, o fiel está na missa lá e cometeu o pecado da mentira, pede perdão a Deus, Deus perdoa, mas só na missa. Já os pecados mortais, segundo eles, só podem ser perdoados ao ser confessado a um padre, no confessionário. É claro, se for assassinato e o padre for coerente, ele vai denunciar. Porém, a Bíblia não faz essa distinção entre pecados veniais e pecados mortais. E nem diz, muito menos diz, que o pecado tem que ser confessado a um homem para ser perdoado. Não tem. A não ser que eu peque contra uma pessoa, aí ela vai me perdoar. Mas pecado contra Deus, só Deus perdoa. É óbvio, queridos, que existem pecados mais graves do que outros. Porém, até os considerados mais leves podem levar uma pessoa ao inferno, se não houver verdadeiro arrependimento. Até os mais leves. Por exemplo, a mentira,
que é considerado aí por muitos como um pecado leve, e está dentro da categoria de pecados veniais da Igreja Católica, está na mesma categoria do assassinato, da feitiçaria, do adultério e da idolatria, lá em Apocalipse 22:15. Ou seja, a Bíblia não separa veniais e capitais. O capital está junto com o venial, por assim dizer. Apocalipse 22:15, olha só, quem ficará de fora? Ficarão de fora. De fora de onde? Do céu. Da cidade celestial. Então, existe o de fora, existe o de dentro. Quem vai ficar de fora? Os cães, não é cachorro, tá, queridos? Não é animalzinho de estimação, não. Cão aqui é sinônimo de falso profeta, falso mestre. Os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então a mentira está dentro da categoria, junto aqui com o assassino, o assassinato. Portanto, todos os pecados são mortais. Em última instância, todo pecado é mortal, né? Pois todos eles levam ao inferno, se não forem apagados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se não houver arrependimento. E no texto que lemos no início, João trata aqui de pecados que não levam à morte, não é isso? E de pecados que levam à morte. É muito interessante também que João aqui enfatizou por 3 vezes que há pecados que não levam à morte e disse apenas uma vez sobre o pecado que leva à morte. 3 vezes ele fala sobre o pecado que não leva à morte, é pecado, mas não leva à morte, e não especificou que tipo de pecado é, que não leva à morte, e falou uma vez do pecado que leva à morte. Disse ainda que devemos orar por aquele que cometeu um pecado que não é para a morte, assim como não devemos orar por alguém que cometeu um pecado que é para a morte. Deu nó? Portanto, o assunto é sério. Ou melhor, é seríssimo e precisamos atentar para ele e aprender pelo menos 2 verdades, queridos. A primeira verdade que eu quero enfatizar é que alguns pecados não levam à morte. É pecado, mas não levam à morte. Que tipo de morte? Vou ler de novo, versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Então é tipo de pecado visível, né? Você viu o irmãozinho mentir. Viu ele cobiçar a mulher do próximo. Claro, dá uma chamada e ore por ele. Amados, pecados que não levam à morte são pecados pelas quais somos convencidos pelo Espírito Santo. São pecados dos quais nos arrependemos e dos quais abandonamos com a ajuda do Espírito Santo. Todos aqui sabem de histórias e mais histórias de irmãos que caíram em alguma prática pecaminosa. Quem nunca ouviu sobre alguém que pecou terrivelmente? Vim agora ouvindo um louvor de uma banda, aí minha filha falou: pai, essa banda está afundada em escândalos. Os mais variáveis possíveis, imagináveis e inimagináveis. Banda gospel. Eu falei: misericórdia, vamos tirar isso daqui então, vamos botar Shirley Carvalhais. Pelo menos não tem escândalos envolvidos no nome dela. Isso é o que mais acontece, queridos. Sabemos de pastores que se corrompem, tanto doutrinariamente como financeiramente, e também sexualmente. O que mais tem é pastor divorciado já no 3º, 4º casamento hoje em dia. E a maioria das vezes é ele mesmo que cometeu adultério. Sabemos de casos os mais absurdos, envolvendo crentes comuns, mas não só crentes comuns, como também presbíteros, diáconos, pastores, apóstolos, e vai embora. O meio gospel é um meio muitas vezes podre ao extremo. Irmãos, casos de adultério, homossexualismo, lesbianismo, embriaguez, uso de drogas, sexo antes do casamento, inveja, ódio, falta de perdão, são constantes no seio da igreja. Isso não é novidade aqui. Se você ler, quem está lendo 1 Coríntios aí, já deve ter se deparado com os escândalos.
Tinha um irmãozinho lá se relacionando com a mulher do pai. Olha que loucura. Então, o vício da pornografia também tem assolado não só os crentes comuns, mas também pastores, bispos, diáconos, obreiros, evangelistas, missionários e vai por aí em diante. Agora, qual deve ser a nossa postura em relação a esses escândalos de pecados dentro da igreja? Será que o correto é desprezar, se afastar ou condenar ao inferno aqueles que caíram em algum pecado? Qual seria a nossa atitude? Será que o correto é excluir da igreja as pessoas que pecaram em alguma área da vida? Vamos botar para fora? Vou riscar teu nome do livro da igreja porque já foi riscado do livro da vida. Será que esse pastor tem esse poder? Será que temos que rejeitar definitivamente aqueles que caíram em desgraça? Tem-se dito, e é uma frase até por sinal verdadeira, que a igreja é o único exército do mundo que abandona seus soldados feridos para morrerem no campo de batalha, e muitas vezes isso é verdade. O cidadão está ferido, machucado, caiu em desgraça e a gente abandona. Agora, o que devemos fazer? Segundo a Bíblia, com os que tropeçaram e caíram? João dá a resposta aqui, queridos. Abra sua Bíblia. Confira tudo que é dito no púlpito com a Bíblia. Seja um crente bereano. Já disse dezenas de vezes aqui, e vou falar outras milhares, se Deus me permitir. Não seja como filhote de passarinho. Quem nunca escutou essa expressão, é novidade não. O filhote de passarinho abre a boca para receber todo tipo de alimento. Só que a dona passarinha, a mãezinha, né, por assim dizer, não vai colocar veneno na boca do seu filhotinho. Mas o ser humano é mau. O ser humano, ele é podre. Se ele não for dirigido pelo Espírito Santo, ele pode colocar veneno na tua boca. Então sempre, está aqui hoje congregando, ou vai para... Sempre confira com as escrituras. Ah, pastor, mas as seitas usam a Bíblia também. Usam. Mas se você depender de Deus, você não vai ser enganado, não. Sendo assim, vou ler de novo o versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. João não diz aqui, exclua, despreze, deixe de lado, ou abandone seu irmão. Ele diz simplesmente, ore por aqueles que pecaram. Orem para que os que pecaram se arrependam e abandonem o pecado. Orem para que a pessoa não se desespere e pense que é o fim da linha, o fim do túnel, que não tem mais volta, e que não existe mais perdão nem salvação para ela. Ore, porque às vezes a pessoa chega nesse estado. Há situações que a pessoa comete determinados tipos de pecados que para ela acabou a vida, não tem mais para onde ir. E muitos chegam até a cometer suicídio. O interessante é que João chama aqui de irmão. É assim que está aí? Chama de irmão aquele que cometeu o pecado que não é para a morte. Ou seja, irmãos em Cristo pecam. Não deveriam, mas pecam. Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte. Na Bíblia viva, né, diz, vou ler de novo, se vocês virem um cristão pecar de uma forma que não cause a morte, devem pedir a Deus que o perdoe e Deus lhe dará a vida. Então, precisamos aprender a arte da oração por aqueles que caíram. Precisamos interceder mais, queridos, do que apontar o dedo. Ou melhor, nunca apontar o dedo. Até porque quando você aponta um dedo para alguém que caiu, você tem 3 apontando, voltando para você. E um para o céu, né? Como testemunho de que você também não é perfeito. Portanto, precisamos botar a boca no pó em favor daqueles que caíram. Sabe por quê? Porque não somos melhores do que eles. Não somos melhores do que eles. Todos nós temos o chamado calcanhar de Aquiles. E se não vigiarmos, podemos cometer, queridos, as maiores loucuras imagináveis e inimagináveis. Se não vigiarmos.
Que Deus nos guarde disso. O ser humano, quando ele não é controlado, não é dirigido e nem cheio do Espírito Santo, ele pode praticar as mais terríveis abominações. Até porque todo ser humano, e o cristão não está isento disso, ele tem um potencial incrível para desobedecer e se desviar dos caminhos de Deus. Vida cristã é como subir morro de bicicleta. Se você parar, você cai. E para cair é fácil. Não tem um ditado que diz que para descer todo santo ajuda? É verdade, filho. Todos nós temos um potencial incrível para desobedecer a Deus e se desviar de seus caminhos. Davi, como os amados sabem, era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu o pecado de assassinato e adultério. Quando acordou naquele dia, antes de ter praticado esses pecados, ele não imaginava que iria tão longe. Acordou de bobeira, o exército foi para a guerra, ele ficou em casa, passeando no palácio. Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina de Satanás. Ficou ali, de bobeira, sem ocupação, e pecou. Se imaginasse que sua vida se tornaria uma desgraça, ele teria ido à guerra em vez de ter ficado em casa, de bobeira. Sendo assim, queridos, os homens, mulheres, jovens e crianças, e até os mais santos, são tentados a pecar, em uma área ou em outra. Muitas vezes somos tentados a se prostituir com pornografia. Muitos são tentados diariamente. São tentados a cometer adultério. Milhares são tentados com a mentira, com a inveja, com o orgulho, com a ambição, com a ganância de acumular, juntar. São tentados a se achar o máximo, né? Se olham lá no espelho e se dá a nota 10 para si mesmo, se consideram a última bolacha do pacote, um ser totalmente especial, diferenciado dos demais seres humanos. Muita gente é tentada a isso. Muitos são tentados a trapacear, a burlar as leis e vai por aí. Todos nós somos tentados em uma área ou em outra. Porém, tentação não é pecado. É bom destacar isso, né? Pecado é ceder à tentação. Pecado é praticar aquilo pela qual somos tentados. Ser tentado é a tentativa de te fazer pecar. Tiago 1,14 é interessante. Tiago 1,14 diz que cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Cada um. Vê? Interessante isso. Tiago não diz aqui, os adolescentes são tentados, ou mais tentados. Ele não diz, os jovens são tentados. Ele não diz, os casados são tentados, ou os solteiros são tentados, os noivos são tentados, os recém-casados são tentados. Tiago diz, cada um é tentado. Ou seja, desenhando, não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Cada um de nós somos tentados por nossas próprias cobiças. Tanto os homens, como as mulheres, como os jovens, como as crianças, idosos, todos são tentados. É interessante que o pastor Josué Gonçalves, uma referência de família aqui no Brasil, um homem de Deus, ele diz do que aconteceu com ele numa certa ocasião. Ele foi num restaurante almoçar com um pastor amigo de 90 anos. O pastor, 90 anos. E ele foi almoçar. Eles sentaram numa mesa de frente para o corredor de entrada do restaurante. E entrou pelo corredor 3 piriguetes. Sabe o que é uma piriguete? Aquelas mulheres bem fanfarronas, sensuais, salto alto, entrou rebolando. Eram extremamente sensuais. E era impossível não notar a cena.
Depois que elas passaram, o pastor de 90 anos virou-se para o pastor Josué Gonçalves e falou: pastor, esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema, pastor. Imagina, queridos, 90 anos, já estava virando a curva da eternidade, fazendo hora extra. E ele foi tentado. Ai, gente. Cada um é tentado. Vou ler de novo. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Outro detalhe é que Tiago aqui não faz menção ao diabo, né? Não bota culpa no diabo. O diabo é tentador, sim. Tentador mor. Mas Tiago não diz que a tentação e a cobiça são obras de Satanás nesse contexto aqui, ou nesse versículo. Meu amado, o nosso maior adversário não é o diabo. Não, o nosso maior adversário não é o diabo. Realmente o diabo é um inimigo estrategista, sagaz, velho de guerra, um combatente antigo, mas ele não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo também não é o mundo com seus prazeres e seduções. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Como já dizia D.L. Moody, pregador do século XIX, ele falou assim: o maior inimigo de Moody é Moody. Moody. E esse inimigo venceu muitos hoje nessa manhã. E não vieram, botaram outras prioridades, sabe-se Deus quais. Portanto, se você e eu não vigiarmos, repito, se eu não vigiarmos, podemos destruir em poucos minutos o que levamos anos para construir. Anos. Por exemplo, um pastor certa feita aconselhou uma irmã da igreja que estava passando por problemas em seu casamento. Quem não passa por problemas? Passa. Depois do aconselhamento, eles pegaram o contato um do outro, o que é normal. Eu tenho contato de todos os irmãos da igreja, homens, mulheres, jovens, tenho de todos. Porém, não demorou muito e a mesma irmã entrou em contato com o pastor via WhatsApp, estava com problemas de novo no casamento. E papo vai, papo vem, WhatsApp. Em certo momento ela perguntou para o pastor: o que você vai fazer agora, pastor? E ele respondeu: vou tomar banho. Foi então que ela escreveu no zap o seguinte, vou ler: como eu gostaria de estar aí para esfregar suas costas. Essa foi a tentação rondando a cabeça do pastorzinho. Porém, ele, em vez de dar uma cortada naquela irmã safadinha, desculpa a expressão, ele alimentou a conversa, dizendo: quem sabe um dia você esfrega as minhas costas. Não, isso é resposta de infeliz, dá para uma pessoa que está, talvez ele estava carente também no casamento, não sei, com problemas, isso não justifica. Isso é um absurdo, porém é mais comum do que se imagina. Depois da conversa, a mulher deixou o celular em cima da mesa. Seu filho adolescente pegou o celular para ver a hora e olhou a mensagem do pastor com a irmã, ficou escandalizado, levou para o pai. E o pai viu as mensagens e ali houve um fim de um casamento dessa irmã, que já estava com crise, perdeu o casamento, e o pastor perdeu o casamento e o ministério. Repito, se não vigiarmos, podemos destruir em poucos minutos o que levamos anos para construir. Então, corte o mal pela raiz. Ao sinal de qualquer insinuação, queridos, qualquer conversa para boi dormir, bloqueie ou chama atenção. Não alimente. Que o diabo quer isso, destruir teu casamento, tua vida, tua família, tua fé. Não digo que esse pastor aqui, essa irmãzinha, né? Não sei se é irmãzinha, mas sei lá, foram tentados e caíram, tenham cometido o pecado para a morte. Porém, eles abriram brecha e Satanás entrou. Portanto, vai o conselho: não abra brecha na sua vida e não permita
que o que aconteceu com aquele pastor aconteça com você também. Não permita, queridos. São decisões. Como a irmã Dani orou ainda agora no discipulado, decidimos vir à igreja. Decidimos, não tinha arma na cabeça, não tinha pressão psicológica. E temos que decidir também andar com Deus e rejeitar o pecado. Sendo assim, não seja instrumento de tentação na vida de ninguém e não permita que ninguém seja canal de tentação para a sua vida. É uma via de mão dupla. Corte o mal pela raiz, ao sinal da primeira tentação. Corte o mal. Amigo de trabalho, amiguinha do trabalho. Corte o mal, não alimente. Vai dar ruim. Como já dizia lá o Tropa de Elite, o filme, isso vai dar ruim. Ele usa outro termo. Então não brinque com o pecado. E mais, quando ver ou ouvir de um irmão que caiu no pecado, ore por ele. Interceda por ele. Clame aos céus por ele. E Deus vai dar a ele a vida. Como diz aqui a palavra do Senhor. Ou seja, queridos, Deus vai restaurar espiritualmente esse irmão caído, revivando sua fé e alegria de salvação. Mais uma vez, versículo 16 diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. E dar vida aqui significa restaurar a comunhão com Deus, porque Deus é a fonte da vida. Amém. E mais, querido, se você, aí não é a questão de você ver o outro cair, você caiu em algum pecado específico, siga a mesma instrução aqui do apóstolo João. Siga. Ore e Deus lhe dará vida. Ore se arrependendo e Deus lhe dará o perdão, a restauração e a volta à comunhão com Ele. Não desista. Portanto, o pecado que não é para a morte é o pecado que pode ser perdoado por Deus, quando há um verdadeiro arrependimento segundo Deus. Agora, queridos, a segunda verdade é que existem pecados que levam à morte. Tanto a morte física, como a morte espiritual. Falamos primeiro do pecado que não leva à morte. Agora, existem pecados que levam à morte. Tanto morte física, como morte espiritual. E eterna. Versículo 16, parte C. Há pecado, diz o apóstolo João, que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Aí o caldo engrossa. Sabemos que todo pecado, queridos, é uma ofensa a Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém foge, ninguém escapa. Todo pecado leva à morte espiritual, ao afastamento de Deus e à morte física também. Todo pecado. Se um dia morrermos, é consequência do pecado. Né? Todo pecado é uma ofensa ao Espírito Santo. Todo pecado é um escárnio à cruz de Cristo e uma zombaria a Deus o Pai. Porém, não tem como negar que algumas pessoas na Bíblia morreram literalmente por causa dos seus pecados e que outras cometeram ou chegaram próximos a cometer um pecado imperdoável, chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Vejamos primeiro os exemplos de pessoas que brincaram com o pecado, zombaram do pecado e morreram fisicamente por causa do pecado. Queridos, os exemplos são por demais grandes, de arrepiar o cabelo de quem tem. Eu não tenho. Você que acompanha aí a leitura da Bíblia anualmente, e vai o incentivo que eles leiam, faça essa leitura. Sempre que eu citar aqui alguma história, eu falei, eu já li. Está na Bíblia, ele não está inventando essa historinha não. Você que já acompanha a leitura da Bíblia anual, com certeza já leu a história de Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão. Filho de sacerdote, pastorzinhos. Eles apresentaram sacrifício ao Senhor sem autorização e viraram churrasco.
literalmente. Ele diz que caiu fogo do céu e fulminou os dois. E Arão não teve nem como chorar, lamentar pelos filhos. Morreram por causa de seus pecados. Quem não conhece também a história de Corá, Datã e Abirão? A turminha do barulho, que se juntou contra Moisés, contra o pastor deles, por assim dizer. Infelizmente, essas coisas acontecem em muitas igrejas, queridos. Rebelião. Pessoas se levantam. Mas se levantam para brigar uma briga que não vale a pena entrar. Não vale. A terra se abriu e engoliu a todos vivos. Vai uma boa leitura para domingo aí quando chegar em casa. Números 16. Olha que leitura impactante. Vale a pena aprender com o erro dos outros. É sinal de sabedoria, queridos. Morreram por causa de seus pecados. E o que falar de Acã? Quem já ouviu falar de Acã? Roubou uma cunha de ouro e uma boa capa babilônica em Jericó. Roubou. Deus havia dito explicitamente que toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro seriam consagrados e pertencentes ao Senhor, e que deveriam ser levados para o seu tesouro. Ou seja, eles iam entrar em Jericó, os soldados não tinham que mexer em nada, tudo era... Porém, Acã, o menino maluquinho, podia-se dizer, meteu a mão aonde não devia. Ele escondeu em sua tenda uma boa capa babilônica, diz a Bíblia, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos. Ele pecou para a morte e foi apedrejado juntamente com toda a sua família, que provavelmente foram cúmplices nesse pecado. Foram coniventes. Concordaram com isso. Mais uma leitura. Leia lá. Josué, capítulo 6 e 7. Conta a história. Uma história que nos serve de lição, queridos. Belsazar, filho do rei Nabucodonosor, também cometeu um pecado para a morte. Estou falando de morte física aqui, tá, queridos? A questão da eternidade aqui, de Acã, foi para o inferno. A Bíblia não diz claramente, mas pelo contexto aqui é complicado botar alguém no céu assim. Não estou falando de morte física. Há pecados que levam à morte física. Belsazar, filho do rei Nabucodonosor, também cometeu esse pecado para a morte, quando estava em seu palácio, cheio de álcool no cérebro. Bebão, mandou que trouxessem as taças de ouro que seu pai Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém. Assim que colocaram bebida alcoólica nos vasos consagrados a Deus, uma mão apareceu na parede, né? Cena de filme de terror. Começou a escrever. E a mensagem dizia: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Daniel interpretou esse enigma no capítulo 5, versículo 26 a 28 de Daniel, dizendo: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. E Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E naquela mesma noite, Belsazar morreu por causa de seu pecado. E o mais triste, não estava preparado para morrer. Morreu despreparado. Amados, o pecado é letal. E alguns matam mais rápido do que o outro. Alguns matam mais rápido do que o outro. Porém, independente da velocidade, a estrada da rebelião contra Deus tem sempre a morte como o destino final. Há quem argumente que esses são exemplos do Antigo Testamento e que João estava escrevendo para crentes do Novo Testamento. Debaixo da graça. Debaixo da graça não tem desgraça assim, né? Porém, precisamos atentar para o fato de que Ananias e Safira estavam debaixo da graça e morreram dentro da igreja por causa de seus pecados. Pecado para a morte física. Eles mentiram ao Espírito Santo em relação a uma doação em dinheiro. Falaram que deram tudo, mas tinham dado só metade. E o dinheiro era deles, para fazer o que eles queriam. Não queria dar nada, não dava. Só que eles mentiram. Em outra leitura, Atos 5. Vai ficar a tarde toda só lendo
Textos maravilhosos. Queridos, temos uma responsabilidade maior hoje do que os santos do Antigo Testamento. Sabia a responsabilidade nossa maior? A gente fala assim, na época da graça é mais fácil, é tudo amor. A nossa responsabilidade é maior hoje. Sabe por quê? Temos a Bíblia completa. Toda ela. Completa. Temos a revelação plena da graça de Deus. E temos também o Espírito Santo habitando dentro de nós para nos ajudar a obedecer a Deus. Então a responsabilidade é maior. Tudo isso nos torna mais responsáveis. Portanto, alguns comentaristas sugerem que o pecado para a morte não seja um pecado específico, mas sim um pecado ou um tipo de pecado que conduz à morte física. Pecado para a morte, não oro por ele, porque ele pecou, vai morrer fisicamente. Essa é uma linha de pensamento. Então, dentro da teologia, que a gente às vezes ser muito dogmático, afirmar só essa interpretação, é complicado, tem outro pensamento. Porém, Jesus falou de um pecado que, quando praticado, não tem perdão. Eu falei de pecados para a morte. Só que existem pecados que, mais do que morte física, seria morte eterna. Ou seja, a pessoa pecou, cometeu o pecado, ela vai morrer fisicamente e você não tem como orar por ela para que ela se arrependa, porque ela não vai se arrepender. Jesus não falou de um pecado que leva à morte física, mas de um pecado que não tem perdão e que leva ao inferno quando praticado. Em Mateus 12, 31 e 32, o Senhor Jesus disse o seguinte: que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Olha que interessante, queridos. Todo pecado e blasfêmias será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele, se quiserem anotar aí, Mateus 12, 31 e 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, se houver arrependimento. Já viu o pessoal que zomba de Jesus, né, no carnaval? Irmão, pecou contra o Filho do Homem. Se arrepender, vai ser perdoado. Deus é misericordioso, se houver arrependimento. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Ou seja, segundo Jesus, qualquer tipo de pecado pode ser perdoado, dentro de um contexto da Bíblia, né? Todo pecado pela qual o homem se arrepende. Não é isso? O rei Manassés, por exemplo, queridos, rei Manassés, você já deve ter ouvido falar dele, ele era um idólatra, feiticeiro, assassino, consagrou seus filhos a Moloque, uma estátua de metal incandescente, fervente, eles botavam o filho ali, queimando, vivo. O que o Hamas fez? Algumas crianças que botou neném dentro do forno, assando, fizeram isso. O rei Manassés, então, ele era tudo isso, tudo de ruim, mas se arrependeu, se voltou para Deus e Deus o perdoou. Nabucodonosor era um outro louco, desvarado, um sanguinário, orgulhoso, prepotente, mas em determinado momento da sua vida, ele se arrependeu profundamente. E Deus o perdoou, o restaurou. Davi adulterou, lembra? Matou, escondeu seus pecados por quase um ano, mas se arrependeu profundamente. Foi perdoado por Deus. Lembram de Saulo de Tarso? Serial killer da igreja primitiva? Tinha prazer em matar crente, prender, levar acorrentado. Teve uma revelação do Senhor, foi perdoado. Um dia Jesus apareceu para ele, o confrontou com seus pecados, ele se arrependeu e foi perdoado. Então estamos falando de um Deus que é misericordioso, compassivo, um Deus perdoador ao extremo. Nick Cruz, não sei se você já ouviu falar dele, ele era chefe de uma gangue de rua, chamado dos maus. Olha o nome da gangue. Eram maus mesmo. Nos idos de 1950, em Nova York. Ele era um jovem perturbado, violento, sanguinário. Sua própria mãe dizia que ele era filho do diabo. Literalmente, não era tipo assim um apelidinho, não, capetinha, não. Você é filho de Satã, hein? O moleque era perturbado. Porém, por intermédio do pastor David Wilkerson, Nick Cruz recebeu a Cristo como Senhor e Salvador.
Conta a história que no dia seguinte à sua conversão, ele levou toda a sua gangue para a polícia, para entregar as armas. Levou todo mundo. Nick Cruz ainda está vivo, com mais de 80 anos. Deve estar quase beirando 90, fazendo hora extra, né? Brincadeira, gente. Antes ele era considerado um animal e filho de Satanás. Mas depois da sua conversão, se tornou um homem cheio de gratidão, cheio de amor, e roda o mundo todo pregando a palavra de Deus. Assista o filme A Cruz e o Punhal, que detalha como foi sua conversão. É um filme ainda antigo, de 1900 e vovó, mas é muito interessante, Cristo. A Cruz e o Punhal. Tem livro e tem o filme cristão. Se converteu, Deus perdoou. Deus não leva, queridos, em conta a ignorância do homem. Não leva em conta quando há aí a conversão. Então, segundo Jesus, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Como foi que Nico Cruz, como foi com Manassés, como foi com Nabucodonosor, com Saulo de Tarso, comigo, com você. Mas, disse Jesus, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas há a blasfêmia contra o Espírito Santo, pela qual não há perdão. Esse é um pecado que não tem perdão. Ele é conhecido como blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, o pecado que leva à morte eterna, como muitos entendem. Mas a blasfêmia de Jesus contra o Espírito Santo não será perdoada. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na era que há de vir. Agora, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Ou o pecado que leva à morte? É uma pergunta. Ao longo da história, muitas interpretações foram dadas a esse pecado imperdoável. E algumas dessas interpretações são as mais loucas possíveis. Muitos radicais diziam, por exemplo, que o pecado para a morte era aquele tipo de pecado que a pessoa comete depois do batismo. Depois de batizada, se pecou, pecou para a morte. Não tem perdão. Olha que loucura de interpretação, queridos. Ou seja, ensinavam que quando a pessoa era batizada nas águas, todos os seus pecados passados eram perdoados. Mas aqueles praticados depois do batismo eram pecados sem perdão. E por causa dessa heresia, muitos empurravam o batismo para a hora da morte. Mas eu vou batizar antes não. Se eu estiver lá no leito da morte, pertinho de morrer, que eu vou me batizar. E por causa, querido, dessa heresia, muitos nem se queriam se converter. Nem querem, não vou batizar nada. Isso é uma mentira descarada, pois se fosse verdade, todos nós estávamos condenados. Pois cada um aqui já pecou depois do batismo. Outros afirmavam que o pecado para a morte era a negação de Cristo num contexto de perseguição. Ensinavam que, com isso, com base no que Jesus disse lá em Mateus 10:33, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Porém, amados, não podemos nos esquecer que Pedro negou a Jesus 3 vezes, e mesmo assim foi perdoado, ou não? Paulo perseguiu a igreja e foi perdoado. Sendo assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é negar a fé em Cristo. É óbvio que negar Cristo no momento de perseguição é um pecado seríssimo, não é isso? É sério, mas não é um pecado imperdoável. Não é um pecado para a morte, porque até na história da igreja existem vários relatos de pessoas que, quando foram confrontadas entre negar a Cristo ou morrer, negaram a Jesus. Mas depois, humilhados, choraram, se arrependeram, Deus perdoou e ela não voltou atrás e morreu pela fé em Cristo. Não estou incentivando ninguém a negar Cristo na hora da perseguição, tá? Mas não é esse o pecado da morte. Outro detalhe, me aguentem mais um pouquinho. O pecado imperdoável não é a negação da divindade e personalidade do Espírito Santo. A gente fala assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa nega que o Espírito Santo é uma pessoa e que é Deus. Irmão, se fosse isso blasfêmia, nenhum testemunho de Jeová se converteria. Porque todos eles negam que o Espírito Santo seja Deus, que seja uma pessoa, como a Bíblia afirma. Então, negar a divindade e personalidade do Espírito Santo não é blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, o que seria esse pecado imperdoável? Eis a questão. Amados, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atitude consciente
e deliberada de negar a obra de Deus em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, e atribuir o que Cristo fez ao poder de Satanás. Só está consciente que quem fez é Jesus, mas ela diz que é o diabo. A blasfêmia constitui no fato de afirmar que o poder que age em Cristo não é o Espírito Santo, mas Satanás. É afirmar que Jesus estava possesso, como foi os fariseus, por Beelzebu, o príncipe dos demônios, o maioral dos demônios. Blasfemar contra o Espírito Santo é dizer que Jesus é aliado a Satanás, em vez de estar engajado contra o diabo. Sendo assim, queridos, o pecado imperdoável é uma espécie de apostasia total, consciente. E aquele que cometeu esse pecado nunca terá perdão. Toda a igreja pode orar por ele, mas ele nunca será perdoado, nunca será salvo. De fato, a igreja deveria orar por ele, pois cometeu o pecado para a morte, como diz aí 1 João 5,16. Na verdade, a igreja nem deveria orar por ele. E como Jesus disse lá em Marcos 3,29, ele é réu de pecado eterno e não terá perdão nem neste mundo, nem no vindouro, como Mateus 12,32. Amados, atente para o seguinte, eu estou concluindo. Quando o homem peca contra o Pai, Jesus intercede por ele junto ao trono da graça. Não é isso? 1 João 2,2 diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ou seja, Jesus é o nosso grande intercessor. Pecando alguém contra o Pai, Jesus intercede por nós. Quando o homem peca contra o Filho, o Espírito Santo intercede por ele junto a Cristo. Agora, pecando um homem contra o Espírito Santo, quem intercederá por ele? Ninguém. Essa é a razão porque essa pessoa se torna ré de pecado eterno. Certo comentarista diz que quando uma pessoa chega a esse estado, é impossível arrepender-se. Se alguém não pode reconhecer o bem quando vê, não pode desejá-lo. Se alguém não pode reconhecer que o mal é mal, não pode arrepender-se dele. E se não se pode arrepender-se, não pode ser perdoado, porque o arrependimento é a única condição necessária para o perdão. Ou seja, quem comete esse tipo de pecado, nem sabe que pecou. Não se arrepende, não se entristece, nem se preocupa, como muitos de nós às vezes nos preocupamos. Será? Irmão, o simples fato de você estar aqui, o simples fato de você se arrepender de seus pecados, chorar e pedir ajuda a Deus, é prova inequívoca de que você não cometeu. Concluindo, será que um crente pode blasfemar contra o Espírito Santo? Um crente pode pecar contra o Espírito Santo? Vou ser sincero, não sei. Não vejo na Bíblia nenhum exemplo de um crente que tenha cometido esse pecado explicitamente. Não há exemplo. Os fariseus que acusaram Jesus de curar por meio dos demônios, ou cometeram esse pecado, ou estavam perto de cometerem. Billy Graham dizia que esse pecado só poderia ser cometido pelo descrente, pelo ímpio e nunca pelo crente. Era a posição dele, ele entendia assim. Queridos, sabemos que o crente pode, mas não deve entristecer o Espírito Santo. Ele pode entristecer. Paulo diz, não entristeçai o Espírito Santo. Ou seja, dá a ideia que você pode entristecer. Sabemos também que o crente pode apagar e até resistir ao Espírito Santo. Agora, se um crente genuíno, nascido de novo, pode ou não cometer esse pecado, é uma incógnita, para mim pessoalmente. O calvinista vai dizer que não pode cometer, pois o crente que é salvo para sempre, segundo eles. O arminiano vai dizer que sim, vai dizer que se um crente não vigiar, pode cair da graça, entrar em desgraça e, por fim, cometer esse tipo de pecado. Billy Graham, mais uma vez repito, em seu livro O Espírito Santo, diz que devemos tocar nesse assunto com muito cuidado. Devemos hesitar em sermos dogmáticos em nossas afirmações sobre aqueles que cruzaram essa linha divisória da paciência de Deus. Devemos deixar essa decisão com Deus. Somente Deus sabe se e quando alguém ultrapassa essa linha do pecado para a morte. É claro, é um tipo de pecado visível. Você viu que ele blasfemou, então não deve orar.
Muitos crentes ficam angustiados e preocupados de terem cometido esse pecado imperdoável. Porém, queridos, ninguém pode sentir tristeza pelo pecado sem a obra do Espírito Santo, como afirmei ainda agora. E quem cometeu esse pecado jamais sente tristeza por ele. Ou seja, quem comete o pecado imperdoável não tem condições espirituais de se arrepender desse pecado. Esse é o fim do túnel. Fim. O medo excruciante de pensar ter cometido o pecado imperdoável é por si só evidência de que tal pessoa não o cometeu. Porém, vai o alerta: os que zombam de Deus e de sua graça podem cruzar essa linha invisível, podem, e perecerem para sempre. Que Deus nos guarde e nos livre desse e de outros pecados. Que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo e nunca entremos por esse caminho de morte. Em nome de Jesus. Obrigado pela paciência de me ouvirem até agora. Vamos ficar de pé. Eu sabia que a mensagem ia ser um pouco longa, mas necessária. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Te adoramos e Te louvamos, Senhor, pela riqueza da Tua palavra, que nos confronta e ao mesmo tempo também nos dá, Pai, uma porta aberta de perdão, de graça, de misericórdia, Pai. Que o Senhor venha lavar nosso coração nessa manhã com o sangue do Cordeiro, Pai. E nos livrar, Senhor, desse pecado mortal. Tanto o pecado para a morte física, Pai, como tantos cometeram, como o pecado imperdoável que é a blasfêmia contra o Teu Espírito Santo. Senhor, livra-nos disso, Pai. Livra-nos. Dá-nos sensibilidade espiritual para ouvir a Tua voz. Dá-nos, Senhor, um coração igual ao Teu, limpo. Lava a nossa alma, Pai, com o sangue precioso do Cordeiro. E se alguém aqui, Pai, cometeu algum tipo de pecado que foi mencionado aqui, Senhor, nessa mensagem, que venha se arrepender, buscar Tua face, buscar Teu perdão, buscar Tua ajuda, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso. Não falamos isso para incentivar ninguém ao pecado, porque sabemos, Senhor, individualmente, como o pecado é danoso, nos leva à tristeza, nos leva, Senhor, ao fundo do poço, à angústia. Mas é tão bom andar na Tua presença. E ajuda-nos a ficar contigo, Senhor, a rejeitar todo tipo de pecado, a fechar todas as brechas, a não alimentar, Senhor, conversas paralelas de cunho sexual, via WhatsApp, com amigos, colegas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a fechar todas as brechas, todas as tentações. Sabemos que vamos ser tentados, Senhor, 24 horas, como aquele idoso de 90 anos, Pai, que ainda foi tentado por 3 mulheres. Mas guarda-nos, Senhor, do pecado. Livra-nos e ajuda-nos a caminhar rumo à glória, Pai. Porque a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E é o Teu Espírito Santo que nos santifica a cada dia, que nos lava, que nos orienta e que mostra o que vai de sujeira lá no nosso coração e nos leva ao arrependimento verdadeiro. Fica conosco, Pai, abençoa nosso domingo, abençoa o almoço de cada irmão, abençoa aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, abençoa cada família aqui representada, Pai. Livra-nos de todo mal, que haja amor, que haja perdão, que haja comunhão e respeito, e tudo para a Tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz, amém, queridos?